Fala, turma! Hoje eu vou tentar responder algo que já me perguntaram aqui. Por que Romain Ruiz, um dos melhores jogadores franceses e por que não dizer talvez um dos melhores jogadores do mundo, eu acho que ele tem nível para isso, por que que ele não é top 100 mundial? Por que que ele não está em mais eventos WTT? Eu vou tentar responder isso aqui a partir de agora, depois da vinheta. Je vous laisse 5 secondes pour me citer deux joueurs français qui ont battu Fan Zhendong depuis qu'il est champion olympique. Impossible, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Romain Ruiz, et si vous ne le connaissez que de par cette performance, eh bien regardez la vidéo et vous allez tomber amoureux de son jeu. Puisque lorsque Ó, ele é o único jogador francês que bateu o Fan Zhendong depois que ele se tornou campeão olímpico individual em Paris. E agora este rapaz, o narrador do vídeo, tá falando que é para você ver o vídeo e ver o Romain Ruiz que você vai se apaixonar pelo seu jogo. Vamos ver. vous avez réussi là où des centaines d'autres professionnels ont échoué, c'est que vous avez certainement quelque chose en plus. Et pour le coup, Romain est réputé pour son style atypique. Ó, o Romain ele é conhecido pelo seu estilo atípico de jogar tênis de mesa. Mais également Ó, ele mete essa strawberry flick, pour son style que é quando tu vai aqui, tu vai dar o flip, a chiquita e tal, e tu faz assim com o punho e vira lá pro outro atypique, lado. Ó lá, ó. Pimba. mais Rolou. également sa créativité, Criatividade. Olha esse ponto, olha esse ponto. Esse ponto rodou o mundo. Olha que legal. Ó, Cato veio e pumba. Não sei nem como ele acertou essa bola aí. ou encore ses services plus que redoutables. Service redoutable. Redoutable é tipo uma parada muito louca, assim, temível, ao mesmo tempo legal. É uma palavra que eu acho que eu nem tem tradução no português, mas é algo muito bom. Redoutable. Esse vídeo Or, também ses foi services engraçado. plus que redoutables. Ele foi sacar no Osterov, ó. Alors, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va en prendre plein les yeux, et j'espère vous en apprendre un peu plus sur lui. Et si vous voulez soutenir le ping français, eh bien n'hésitez pas à vous Ó, se inscreva no canal aí, Loi Sport. Canal abonner, muito legal. booster, like. Beaucoup plus complexe que prévu, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien, alors je prends mon temps. Merci, et bon visionnage. Romain Bom vídeo, boa visão, boa vista, sei lá. est né le 28 mars 1997. Ó, ele é nascido em 28 de março de 1997. Ou seja, ele tem 28 anos. Il commence le tennis de table à l'âge de 4 ans au club de Bordeaux. Il est Começou com 4 anos de idade em Bordeaux. issu d'une famille concernée par le tennis de table étant donné que sa mère est une ancienne joueuse du top 10 français. Alors très Ó, a mãe dele era top 10 francesa. jeune, il apparaît comme étant doué et talentueux. Un avantage qui va s'avérer être un inconvénient. De par ses qualités presque innées, il ne ressentait pas le besoin de travailler autant que les autres et ses capacités Ó, aí talvez a gente tenha uma pista, pode não ter absolutamente nada a ver, mas talvez a gente tenha uma pista do porquê ele não joga mais eventos de circuito mundial, né, de WTT. Que ele tá falando que ele era um menino muito talentoso mesmo, doué e talentueux. Eu acho que não tem diferença entre os dois. Esses dois termos significam talentoso, tipo, que ele é feito para aquilo. E é uma vantagem que também é uma desvantagem, digamos, porque ele pensava, aqui eu não entendi direito, mas se é ele que pensava, ou se o narrador está sugerindo isso, ou se a postura dele era dessa forma, mas enfim, que ele trabalhava menos que os outros, ou pensava que tinha que trabalhar menos que os outros. A gente, né, conhece histórias aí de esportistas dessa forma, né? Às vezes o cara é tão talentoso, faz a coisa tão bem, que às vezes é aquele cara mais tranquilo, digamos assim, no treino, não é aquele cara que trabalha tanto ou que tem uma super garra. Não sei se é o caso dele, porque eu não conheço, mas eu só tô passando aqui a tradução do vídeo, né? par ses qualités presque innées, il ne ressentait pas le besoin de travailler autant que les autres et ses capacités seront soulignées par plusieurs médailles aux championnats de France jeunes ou même encore européennes. Et malgré son statut de top joueur européen junior, à 17-18 ans, il comprit que s'il continuait de faire le minimum, ce ne serait pas suffisant. Alors, Ó, ele com 17, 18 anos, ali já era um dos melhores jogadores europeus, o juvenis, né?
Só que é ali que ele começou a entender que talvez não seria o suficiente o tanto de trabalho que ele tinha, talvez não era suficiente para chegar no top mundial, né? Aí com 18 anos, acabou de colocar aqui, né? Com 18 anos, último ano de juvenil dele ali, ele foi para Pro A, primeira divisão francesa, no Villeneuve. Après avoir évolué quelque temps à l'INSEP en 2015, il rejoint Villeneuve-sur-Lot, le club de Pro A, un premier tournant dans sa carrière. Il y côtoie notamment Julien Girard, l'entraîneur et coach qui lui apportera beaucoup. Romain le décrit comme un mentor, voire même un deux. Girard, l'entraîneur et coach qui lui apportera beaucoup. Romain le décrit comme un mentor. Ó, Julien Girard, se não me engano, tava ali o nome. É o mentor dele. Ele teve uma boa relação com o cara, diz que o cara deu, né, guiou os passos dele. Ele tinha 18 anos quando chegou na Pro A. Aqui é o Stefan Wesch. O Wesch já jogou aqui na Bélgica, já inclusive, joga até hoje na França. Não sei se na Pro A ou na Pro B, mas ele joga nas primeiras divisões da França ainda, o Wesch. Eu acho que ele tem uma idade parecida com a do Romain Ruiz, um pouco mais velho, talvez. É, não, uns 4, 5 anos mais velho, eu acho, o Stefan Wesch. Voire même un deuxième père qui lui a fait complètement changer sa vision du tennis de table. Une rencontre qui va transformer sa perception, passant de la vision de ce sport comme étant un jeu à quelque chose de plus sérieux et donc au goût de l'effort. Julien l'a donc aidé et accompagné à travailler sur ses Ó, esse aqui é o Enzo. Enzo Ongle. O Ongle, não sei como é a pronúncia, mas se escreve Anglais. Também é um jogador francês muito bom, que hoje joga nos Estados Unidos. Mora em Portugal, acho, e joga nos Estados Unidos. de plus sérieux et donc au goût de l'effort. Julien l'a donc aidé et accompagné à travailler sur ses points faibles et forts, mais tout en conservant son identité de jeu. Et il se développera à la fois sur le plan technique, tactique et mental. Néanmoins, au bout de 4 ans, il fera face à plusieurs difficultés. Quelques blessures, un niveau de jeu un peu moins bon qui ne feront pas de lui un titulaire indiscutable, mais aussi un Ó, ele teve alguns problemas, começou a jogar pior, começou a ter algumas lesões. fait hors ping, mais important. Un incendie aurait dévasté son appartement, laissant quelques séquelles psychologiques étant donné la tournure dramatique qu'aurait A casa dele pegou fogo e foi ruim pra ele pu psicologicamente. prendre cet événement. Ainsi, il y restera 4 années avant de partir pour le club de La Romagne avec comme objectif de Lá em 2018, então ele ficou 4 anos, né? Dos 18, 19, 20 e 21. Aí então foram três, enfim, não sei se 3 ou 4 temporadas no Villeneuve. E aí, com 21 anos, em 2018, ele foi pro La Romagne. continuer d'évoluer. Il y réalisera 3 saisons hautes en couleurs qui, selon lui, l'ont fait énormément progresser sur beaucoup d'aspects, soulignant le fait que la Romagne lui donnait sa chance alors qu'il était dans une période difficile à Villeneuve où il jouait un peu moins bien. Il y retrouvera donc le rôle d'acteur majeur en proie avec quelques participations en Ligue des Champions, de quoi bien prendre en expérience. Ó, apesar de ele estar mal no Villeneuve, o La Romagne deu uma oportunidade para ele. Não sei se talvez, isso aqui ele não fala, talvez tinha um presidente ou algum técnico do clube que conhecia bem ele e tal. Resolveu, mesmo ele não estando numa boa fase, dar uma chance na equipe do La Romagne. E nessa equipe ele fez boas temporadas, jogou inclusive Champions League, foi protagonista na equipe, e aí o nível dele subiu verdadeiramente, ele depois dos 21 anos, quando ele foi pro La Romagne. Et ce nouvel élan sera notamment souligné lors des championnats de France 2021 où il sera Ó, em 2021, no campeonato francês, ele chegou na final, se não me engano. entre guillemets le joueur qu'on n'attendait pas forcément en finale. É muito show, man, ó. Olha esse ponto aí, como ele vai terminar esse ponto. Olha isso. Absurdo. Ensuite, alors que Só que ele não. Depois eu vou pesquisar, ele não falou se ele foi campeão ou não. Mas enfim, falou que em 2021 chegou na final. Romain n'a que 25 ans, une nouvelle opportunité s'offre à lui et c'est certainement l'une des meilleures propositions de sa carrière, celle de partir 25 anos, então foi 2022, é. Depois dessa performance, depois de jogar no La Romagne e depois dessa performance no Campeonato Francês, em 2022, vamos ver o que aconteceu. pour l'Allemagne, dans le meilleur championnat européen au sein du club de Bergnstadt, Ah, ele foi pro Bernstadt.
para jogar a primeira divisão alemã, a Bundesliga, que é o maior campeonato europeu de tênis de mesa, um dos maiores do mundo. Tudo bem que, para mim, é questão de tempo para a França tomar esse lugar, mas isso, se já não tomou, não, tomar acho que é exagero, mas está quase tomando. Essa é uma discussão para outro vídeo. De Bundesliga à l'époque. Attiré par le florilège de grands joueurs y évoluant et s'y entraînant, Romain y voit comme une opportunité à ne pas manquer. Et justement, nous allons aborder l'un de ses meilleurs matchs selon lui. Nous sommes en Bundesliga en 2024 et il s'agit de son premier Ó, aí ele jogou lá, passou o tempo, eu não sei como é que foi a performance dele, mas eu acho que normal, porque, enfim, se ele conseguiu renovar o contrato, né, jogou 22, 23, 24, agora 24 contra o Calderano. Esse jogo eu lembro bem, cara, eu já citei esse jogo aqui, inclusive. Aí ele já falou que foi um dos melhores jogos da vida dele, da carreira dele, né, 2024. O Calderano, uma das melhores performances da história recente da Bundesliga, né, ele ganha a grande, absurda maioria dos jogos dele na Bundesliga e perdeu pro Roman Ruiz aqui, vamos ver. match depuis la blessure qui a forcé Romain à être 4 mois en dehors des compétitions. Et pour son retour, il se voit donc opposé à Hugo Calderano, l'un des meilleurs performeurs de Bundesliga, autrement dit invaincu, joueur régulier du top 5 mondial et qui deviendra quelques temps plus tard le vainqueur de la Coupe du Monde. Ah, e pouco tempo depois ele foi campeão da Copa do Mundo, o Calderano, né? Tipo, então a fase já tava, assim, o Calderano já era talvez não 100% do Calderano que ele é hoje, mas enfim, já era o Calderano top 5 do mundo regular, digamos. Chez moi, on appelle ça un gros poisson. Ele falou, chez moi, on appelle ça un gros poisson. Tipo, chez moi é um termo informal para falar, tipo, lá na minha casa, ou lá no meu povo, ou lá comigo. Tipo, chez moi, on appelle ça un gros poisson. Tipo, lá em casa, lá na minha turma, por exemplo, a gente chama isso de um peixe grande. Peixe grande é uma expressão, gros poisson, é uma expressão que tem em português também, né? Peixe grande é tipo um cara muito bom, né? Então o Roman Ruiz ganhou contra um peixe grande que era o Calderano. Ainsi, de par toute l'expérience qu'acquiert Romain dans ce nouveau championnat, il apprend à évoluer parmi les meilleurs. Et ça se ressent, puisque cette année encore en 2025, Ó, aí esse ano, Campeonato Francês, agora, pouquinhos meses atrás, ele chegou na semifinal de novo. O bicho é encardido mesmo. on l'a pu voir se hisser jusqu'en demi-finale des championnats de France, échouant d'ailleurs face au futur gagnant Félix Lebrun. Mais je vous propose qu'on regarde d'un peu E ele perdeu só pro Félix Lebrun, né? Obrigado. Ele perdeu só pro Félix Lebrun, que foi campeão, né? Mas vamos ver, esse jogo aqui é desse Campeonato Francês. Se eu não me engano, é quarta de final contra o Achar, Antoine Achar, que joga na mesma equipe do Félix Lebrun e do Alexis Lebrun. Jogaço também. plus près son jeu à travers son quart de finale face à Antoine Achard, riche en beaux points. Alors, Ó, vous allez quartas de final contra o Antoine Achar. le voir, mais l'une de ses armes principales, c'est tout bonnement les services longs. Et il explique d'ailleurs dans une interview que ce nouvel aspect de son jeu a été développé aussi grâce à l'aide de Dimitri Jovcharov, l'allemand. Ó, ele falou que ele começou a desenvolver mais o serviço longo dele graças ao Ovtcharov. Aqui ele não fala se o Ovtcharov falou com ele que o serviço dele era bom e que era para ele treinar mais, ou se fazendo treinos com o Ovtcharov ele começou a tentar mais. Isso aqui ele não fala. Mas é interessante, puxando esse gancho do Ovtcharov, né? Eu não sei há quanto tempo isso, mas o Roman Ruiz treina em Düsseldorf, né? Düsseldorf é um centro de treinamento do clube, Borussia Düsseldorf, e ao mesmo tempo da Federação Alemã de Tênis de Mesa. Então é uma puta estrutura bem legal. E, e lá tem vários bons jogadores que jogam em outros clubes que treinam lá, entendeu? Se eu não me engano, pra tu treinar lá, tu tem que ter um nível top. Não precisa ser top mundial, mas tipo, cara, tu tem que ser muito bom pra poder treinar lá. E ainda assim, sendo muito bom, se tu não for top mundial, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano aqui, salvo engano, tu paga 400 euros por semana pra poder treinar lá. Mas enfim, é um dos melhores clubes do mundo. E o Roman Ruiz treina lá. Eu imagino, não sei como é que é feito esse tipo de acerto aí, mas pelo nível dele e tudo tal, eu imagino que ele não pague nada, tá? Eu imagino.
ancien numéro 1 mondial. Car de par cet atout, lorsqu'il est bien réalisé, une balle favorable lui revient régulièrement et sur laquelle il peut alors s'appuyer pour envoyer des coups lourds et puissants, notamment avec son coup droit. Ah au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi sa manche est relevée. Bon, c'est hors sujet mais je vais vous expliquer. Il y a quelques années au temps du Covid, Romain avait accès à une salle de musculation et avait remonté sa manche durant une rencontre de proie dans son ancien club à La Romagne. Et il y avait sorti l'un des meilleurs joueurs français de l'époque, Emmanuel Le Besson, et il le dit lui-même, étant assez superstitieux, il a gardé cette habitude. Bon, revenons. Por que que a manga dele aqui fica arriada, não sei como fala, fica pra cima, enfim? Porque um dia ele tava jogando contra o Emmanuel Le Besson, que é um dos melhores jogadores aí da história recente da França também, e ele ganhou do Le Besson. E aí eu não sei por que ele tava com a manga pra cima contra o Le Besson, né? Aí ele falou: "Ah, se eu ganhei do Le Besson assim, ele era supersticioso, eu vou continuar com essa manga assim". Então ele sempre joga com a manga levantada. En match, Romain Ruiz est un joueur de la même trempe que Gauzy, très talentueux et qui fait le show, il est à l'aise sur de multiples compartiments du jeu, à la fois à la table mais surtout à mi-distance, et comme je vous l'ai dit, il aime lancer le jeu, il se sert du rythme pour envoyer des coups forts, notamment avec son coup droit lourd et puissant, on le voit également reculer régulièrement puisque même en phase défensive, il arrive à s'en sortir. Il reste dangereux même lorsqu'il est dominé en balle haute, puisqu'il temporise, renvoie des défenses extrêmement hautes et attend le bon moment pour contre-attaquer et rapprocher sa ligne de sol. Alors, cela donne de nombreuses fois lieu à des scénarios où il est en mauvaise situation mais renverse cette dernière pour avoir le lead du point. Et à mon sens, il fait partie des joueurs français avec le plus de technicité. Vous l'avez vu dans l'introduction, mais il possède de multiples coups atypiques. Son revers inversé qu'on appelle les Strawberry Flicks, très impressionnant et surtout imprévisible. Et je pense que c'est avant tout cela qui caractérise le français. Son côté incertain, on ne sait jamais vraiment comment il va remettre la balle. Mais imaginez juste le pressing que c'est. Il est obligé de renvoyer une balle difficile, sinon il se prend automatiquement un top coup droit. Et alors, le doute peut s'installer rapidement. Et parmi la palette de jeux de Romain, il a de quoi s'adapter à de nombreuses situations. Et à mon sens, c'est ce qui fait que même si son jeu est à risque, il peut dans les jours où il est en forme, sortir absolument n'importe qui. Quando ele tá em forma, como ele disse no final, quando ele tá em forma, ele pode ganhar de qualquer um. Qualquer um mesmo. E ele tem, resumindo tudo aqui, ele tem um jogo bem atípico e ele comparou ele com o Gauzy, né, que eu acho até justo porque são jogos meio atípicos assim e que podem ser efetivos em várias partes da mesa, em várias fases do jogo, né? Defendendo um pouco de longe, se aproximando, atacando, de for, de back, apesar de que o for dele é muito mais forte do que o back, mas o back também é bom, ele consegue distribuir bem e tudo, então é um showman e um cara muito eficiente ao mesmo tempo. Et justement, c'est la meilleure transition que je puisse avoir pour Ó, agora ele tá fazendo a transição porque ele falou, ó, em forma ele pode ganhar de qualquer um. E realmente, ele ganhou simplesmente do campeão olímpico. Vamos ver. pouvoir vous parler du meilleur match de sa vie. Puisque cette année, plusieurs faits importants ont eu lieu. La pose de Fan Zhendong, numéro 1 mondial et champion olympique incontesté, puis sa reprise en club en Chine, mais aussi pour la première fois en Allemagne. Et honnêtement, c'était alors une émulation sans précédent. Il était attendu et énormément de fans voulaient se déplacer pour le voir à l'œuvre. Et je pense que personne ne s'attendait à ce qui allait se passer, puisque pour la première rencontre de Fan Zhendong sous les couleurs de Saarbrücken, il allait affronter l'équipe de Bergnestadt, et donc si vous avez suivi, celle de Romain Ruiz. Le premier match en Allemagne du champion olympique était contre notre français de Romain Compartilhamento de Ruiz. equipe aqui, ó. Dá pra ver o Duda. O Benedikt Duda, que é um grande jogador alemão. Agora, se eu não me engano, ainda tá no top 10 mundial. Ele ingressou no top 10 mundial há relativamente pouco tempo e tá se mantendo. Tem um saque super bom. Esse aqui é o Adrian Hassanfoss, que hoje é considerado o melhor ou o segundo melhor jogador belga, né? Eu falo, porque eu moro na Bélgica, todo vídeo eu falo isso porque às vezes alguém tá caindo de paraquedas aqui e não me conhece, né? Eu moro na Bélgica, por isso que sempre quando tem alguma referência relacionada à Bélgica, eu cito aqui, eu acho curioso, né? Então o Hassan Fosse é o melhor ou o segundo melhor jogador belga. O outro que joga mais ou menos no nível dele é o Martin Allegro, que também joga na Bundesliga, também joga na Alemanha. Então, os três titulares normalmente são o Roman Ruiz, Benedikt Duda e o Adrian Hassanfoss. Le premier match en Allemagne du champion olympique était contre notre français Romain, alors j'imagine même pas la pression des deux côtés. Et comme je viens de vous le dire, Romain est un joueur qui, lorsqu'il est en forme, est extrêmement dangereux et ce pour n'importe qui.
et même le champion olympique n'est pas à l'abri. Alors comme d'habitude, Romain fait parler de ses points forts, de gros services travaillés et honnêtement, l'une de ses Olha, ele se concentrou muito no serviço dele, o jogo, e as bombas de direita. Romain fait parler de ses points forts, de gros services travaillés et honnêtement, l'une de ses plus grandes armes sur ce match. Dès lors que Fan Zhendong se trompe sur la remise, Romain envoie littéralement une boîte et on le voyait mieux sous l'angle du match précédent, mais je pense que vous avez compris la vitesse à laquelle ça part. Alors même pour le champion olympique, ça reste compliqué à gérer. Et la créativité et le toucher de balle ont également apporté à Romain quelques points. On l'a notamment pu voir rentrer sa Strawberry Flicks, donc légendaire quand on y pense. Et surtout, je tenais à le souligner, mais ici le plus fort mentalement était notre français, puisque après avoir mené un 7-0, c'est le chinois qui est remonté à 2-1 avant de ne plus pouvoir contrôler le français qui s'est emparé du match pour revenir à hauteur et l'emporter brillamment à la belle. Tava 1-0 pro Roman, depois ficou 2-1 pro Fanzendong e depois ele revirou 3-2. Ainsi, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur qui est Romain Ruiz. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur lui et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé aussi dans les commentaires. Sachez en tout cas que la recherche d'informations était très compliquée et j'ai beaucoup galéré. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Strawberry Flick, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Aqui no final ele falou que gostou muito de fazer o vídeo e sobre, enfim, as informações do Roman Ruiz, ele falou que é muito difícil de encontrar. Eu também já fiz uma pergunta para ele no Instagram, já enviei uma mensagem, ele visualizou e não me respondeu. E a pergunta era justamente essa, porque eu recebi essa pergunta mais de uma vez já. Ah, o que que tu acha do Roman Ruiz e tal? Ele não é bom porque ele joga bem a Bundesliga, para quem acompanha aí o tênis de mesa europeu e tal. E ele não é ranqueado mundialmente, ou enfim, ele é ranqueado, mas é ranqueado bem abaixo. Acho que ele é 300 e pouco do mundo. Porque quanto menos tu joga, menos ponto tu tem e menos tu vai ser ranqueado. Então, ele ser 300 e pouco do mundo não significa que ele é um dos 300 e poucos melhores jogadores do mundo. Ele tem potencial para ser mais e ele é até mais, eu acho. Só que tem atletas que não são tão bons quanto ele, que jogam mais campeonatos, que fazem mais pontos e que estão acima dele no ranking, né? Então isso deve ser considerado também. É, certamente, China é o país do tênis de mesa, então certamente tem chineses que nem no ranking mundial estão, mas que talvez se jogassem contra os top 100 mundiais, talvez ganhariam da maioria deles. Essa é a realidade. Então o ranking mundial eu acho que ele tem que ter, eu acho que ele tem que ser considerado, afinal de contas, alguma coisa tem que ser levada em consideração para poder medir quem é melhor e quem é pior. Então eu confio no ranking, eu acho legal e tudo, mas tem algumas nuances aí, você tem que perceber algumas coisas. No caso do Roman Ruiz, como ele visualizou minha mensagem e não respondeu, eu vou falar do que eu penso aqui, enfim, informações tiradas do meu sovaco e suposições que, que, que é a seguinte, é bem básica, cara. O circuito WTT ele é bem caro. Como o tênis de mesa ele é um esporte que ele não é profissional, ou seja, eu não considero profissional porque a maioria dos caras bons não conseguem viver de ser atleta do tênis de mesa, não compensa para ele financeiramente estar toda hora no WTT. Né? Vou dar um exemplo aqui, sem saber dos números, tá? Vamos lá, digamos que tu tem um contrato, tá? Não vou falar do contrato dele aqui, mas sei lá, um geral. Tem um contrato de 70 mil euros por ano, por temporada, que tu ganha jogando num clube. Aí, para ir para um evento WTT, você vai gastar, sei lá, 2.000 euros, 2.000 dólares, sei lá. E você vai gastar, porque a federação não vai te pagar. Por que a federação não paga? O que eu diria na França? Na França tem muito bom jogador. Então tem Félix Lebrun, tem Alexis Lebrun, tem Simon Gauzy, antes tinha Le Besson, tem quem mais? Agora tem o Thibaut Porret, tem o Flavien Coton. Então, entre essas gerações sempre vai surgindo muita gente boa, né? Como ele é um cara, como eu falei ali no meio do vídeo, ele é um cara que, pelo que está no vídeo, foi conhecido por não treinar tanto assim, talvez não trabalhar tanto assim nas categorias de base, não era talvez o cara melhor visto pela federação para ser escolhido para estar nos eventos, porque isso tem muito, né? Isso tem em toda a federação. Por exemplo, o treinador que trabalha lá na federação da Argentina de tênis de mesa, vou dar um exemplo aqui. Bom, se tem um cara que ele tá vendo que está se esforçando mais, que está treinando mais, às vezes é cria do clube dele, porque também tem isso, né? O cara é treinador da seleção da Argentina, mas ele é da cidade lá de Buenos Aires. E daí tem um cara que é muito bom, que também é da cidade de Buenos Aires, do mesmo clube desse treinador. Pô, é natural, mesmo que esse treinador não queira, mesmo que ele não faça conscientemente, ele vai dar preferência para esse cara
de Buenos Aires que ele vê trabalhando muito, tá entendendo? Então, isso acontece, eu acho que em qualquer federação. Então, bom, se ele é um cara que ele não é ali do meio da, entre aspas, panela, né? Ele não é um cara que tá toda hora em treinamentos de federação, tudo tal. Tem muito cara bom jogando na França. Então, talvez ele não seja o cara preferido da federação para a federação custear eventos de circuito mundial para ele, entende? E aí tem muito cara que não é preferido de federação e que a federação não paga nada, que o cara tem o sonho de jogar o circuito WTT e o cara banca isso, né? De alguma forma ou de outra o cara acaba bancando. Por isso que tem um monte de jogador de tênis de mesa liso por aí, né? Ah, liso que eu digo, assim, vive vendendo almoço para comprar janta, né? No caso do Roman Ruiz, eu imagino que seja meio que isso. Vai falar, cara, ele meio que deve pensar, né? Cara, pra que que eu vou gastar uma grana do caramba que pode me fazer falta? Que, tipo assim, eu não tô rico, eu não ganhei minha vida. Tipo, eu tenho simplesmente um contrato pra jogar tênis de mesa, talvez um contrato com a Stiga, que ele é patrocinado, e um contrato com o clube dele na Alemanha. E pra que que eu vou gastar meu dinheiro pra jogar eventos de WTT e pra ser ranqueado mundialmente, se pra mim não conta nada? Pra ele conta muito mais, por exemplo, ele fazer bons jogos na Bundesliga do que ganhar uma etapa de circuito mundial WTT. Ah, se ele for top 50 do mundo, por exemplo, no ranking, o que que vai mudar para a carreira dele agora, especificamente? Não muda absolutamente nada. Os contratos dele no clube no clube e no patrocinador vão continuar os mesmos, entende? Então, é isso que eu imagino que seja. Se você tem algum outro palpite com relação a isso, é só falar, só colocar aí nos comentários. E pro vídeo de hoje é isso. Beleza, turma? Se inscreve no canal, não se esqueça. Se você gostou desse vídeo, curte. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de tênis de mesa. E vamos rumo aos 1.200 inscritos aí. Beleza, turma? Valeu, até o próximo vídeo. Beijo! Meu Deus do céu, já passou o Filipinho atrás, agora passou a Isabela atrás. Essa é uma brincadeira, vocês. É uma brincadeira. É uma brincadeira mesmo.